birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm Este é o primeiro passo para o seu sucesso. good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Sejam todos bem-vindos ao ano letivo de 2024. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Sala de Opinião. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prematuridade. Na verdade, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre a gestação, o papel do pediatra durante essa gestação e depois no pós, que o bebê já nasceu, mas principalmente o nosso foco principal é prematuridade. Aqui eu tenho a honra de entrevistar a doutora Tatiane Santana, que é pediatra e neonatologista. Seja bem-vinda ao programa, doutora. Olá, obrigada pelo convite, estar aqui podendo participar e falar sobre um assunto muito importante, inclusive até pelo período que recente nós tivemos o Novembro Roxo, então muito obrigada pelo convite. Doutora, quando a gente fala pediatria e gestação, muitas pessoas falam assim, calma aí, mas não era para ser a gineco-obstetra? Como é que o pediatra entra nessa parte que muitas vezes a gente fala, não, o papel do pediatra só começa a partir do momento que o menino chorou ali no centro cirúrgico? Não, o pediatra ele já entra na assistência durante o pré-natal, que é a chamada consulta pré-natal pediátrica, que normalmente a gente indica a partir de 34 semanas de gestação, ou se pode ter algum risco de uma ameaça de trabalho prematuro, que essa consulta seja antecipada. É durante essa consulta pré-natal pediátrica que muitas orientações e fatores de risco são explicados aos pais, né? É o que a gente chama da perinatologia, que é a junção do pediatra já na assistência pré-natal, também como uma forma preventiva desse bebê que está vindo aí, que está para nascer. Então, as orientações e a prevenção, ela serve também para ajudar esses pais a serem excelentes cuidadores, fora o vínculo também dessa família com aquele pediatra que já vai assistir o bebê depois do nascimento.
Quando a senhora fala que ele vai chegar ali em 34 semanas que vai ter essa consulta, ele pode ser antecipado caso a obstetra veja alguma normalidade, alguma coisa que venha a influenciar na saúde do bebê? Sim, essa consulta ela pode, principalmente se for detectada alguma cardiopatia ou alguma síndrome genética ou malformações. É importante também falar que em situações com alguma doença materna gestacional, como pressão alta específica da gestação ou diabetes gestacional, o papel do pediatra nas orientações e também como uma forma de orientar os pais sobre as consequências e o que é importante ser investigado, já se faz durante esse período. Então, o obstetra ele já pode estar encaminhando antes dessas 34. Entendi. Depois dessa consulta, a gente pode dizer assim que, Dani, depois dessa consulta, 100% dos pediatras vão estar lá no parto na hora que nasceu o bebê? Ou pode acontecer de a mãe, a família escolher fazer a troca do pediatra para esse momento? Como é que funciona? Olha, como é uma consulta de vínculo, dificilmente após a consulta pré-natal pediátrica, a família não confia naquele profissional. Claro. Portanto, que ela seja uma consulta adequada, onde o pediatra possa passar segurança à família. Então, o que eles procuram muito é se sentirem seguros. Então, essa segurança, ela já começando já no período do pré-natal, isso ajuda muito aos cuidados do bebê. Os pais ainda de hoje, né? Eu sou de uma geração bem antiga ali dos anos 80, né? E a gente sabe que quando você escolhia o seu pediatra, ele ficava a carreira da vida do menino ali até o próprio pediatra falar, tá bom, já vai para o próximo especialista aí, já tá bom. Hoje em dia a gente vê isso, os pais hoje em dia quando tem essa consulta, eles falam, não, esse daí não é só a pessoa que vai estar lá no centro cirúrgico, mas também vai ser a pessoa que vai acompanhar na fase mais complexa do meu bebê, do meu criança, do meu adolescente, até o meu pré-adolescente ali. Os pais estão tendo essa, vamos dizer assim, essa cultura de preservar o pediatra durante todo o período? Em uma grande parcela, sim, tá? Mas essa consulta pré-natal pediátrica ainda é algo que, infelizmente, pelo Sistema Único de Saúde, ela ainda não é implementada. Então, a gente vê muito essa prática para os planos de saúde ou o particular. Que coisa, eu não sabia. Eu pensei que já quando fizesse o pré-natal, como é assistido pela rede pública, falava, ó, e isso não está dentro de um protocolo do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde, dessa necessidade dessa consulta? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela frisa essa necessidade, mas ainda nós temos dificuldade em termos pediatras ainda na unidade do SUS, então ainda não é uma realidade a nós brasileiros isso. Ainda tem muito ainda. Então, às vezes, é devido a essas pequenas dificuldades de acessibilidade é que, muitas vezes, pode ter alguma interferência nesse acompanhamento contínuo. Mas, na maioria em que ocorre, tem um plano de saúde ou no acompanhamento particular, isso, com certeza, tem dado seguimento e tem funcionado muito bem. É isso que eu ia perguntar aqui. Como o nosso programa é o Sala de Opinião, eu ia perguntar, doutora, qual a importância do papel do pediatra nessa fase final da gestação, né? A nossa atuação, ela é a forma preventiva. Então, em uma situação de risco, está informando a família sobre a necessidade de realização de exames suplementares. Fora isso, também explicar como vai ser durante o nascimento, se existe algum fator de risco, convidar a família também para visitar aquele hospital onde vai ocorrer o nascimento do bebê. Em situações de parto prematuro, falando da prematuridade, é muito importante a visita dos pais já àquela unidade de cuidados neonatais. Tanto a de UTI neonatal, como também a de cuidados intermediários. Então, já ocorre também essa visita prévia. Fora isso, explicar o que vai ser feito com o bebê durante o nascimento, quais são os testes de triagens neonatais necessárias, vacinas, os cuidados com a pele, higiene, quais são as técnicas de amamentação, que muitas vezes a gestante ela fica muito preocupada sobre eu desejo um parto normal, eu desejo, não quero entrar em trabalho de parto, eu quero um parto cesariano. Então, muitas vezes, nessa consulta,
ocorre uma diferença, ocorre uma mudança de opinião dessa gestante. Por quê? Porque a gente explica sobre a importância do aleitamento materno, a importância do bebê, dar sinais de que ali está o momento para ele nascer, ele dizer o momento que ele quer nascer. Consegue passar para a mãe a importância de que não é somente a saúde dela, que muitas vezes a mulher opta, eu não quero sentir dor, é o quero fazer binômio, mãe e bebê, né? Porque muitas vezes também é na consulta pré-natal pediátrica que nós conseguimos ver algumas situações de uma anemia ou de uma necessidade de tal X de medicação e a gente pode estar fazendo o quê? Essa integração de cuidados, né, do binômio mãe e bebê, pediatra e o gineco-obstetra. O gineco-obstetra, ele fica mais olhando a mãe, só que a gente muitas vezes esquece que tem um bebê. Tem um bebê. E esse bebê é o que tem as carências, vamos dizer assim, né? Sim, eu falo sempre na importância do binômio. Esse binômio mãe e bebê, porque assim, para nós também pediatras, não é só o bebê. Para que o bebê esteja bem, a gente precisa daquele círculo, aquela família esteja bem também. Então, a gente tem aquele cuidado integral com relação à família, né? Beleza. Doutora, para a gente finalizar aqui o nosso bloco, para deixar as pessoas também com a pulguinha atrás da orelha, fala pra gente o conceito de prematuridade. Então, prematuridade são bebês que nascem com idade gestacional abaixo de 37 semanas. E esse abaixo de 37 semanas, ele existe também uma classificação de acordo com idades gestacionais, desde bebês prematuros extremos, abaixo de 28 semanas, a prematuros precoces, que compreende de 29 semanas até 34 semanas, e de prematuros tardios, que são de 34 semanas até 37 semanas. 37 que seria, no caso, 36 semanas e 6 dias. Virou 37 cravado, a gente fala o quê? É limítrofe. Já acabou, já não é mais prematuro. É limítrofe, tá ali na linha. Tá ali na faixa dentro do padrão normal. Professora, doutora, quando a senhora fala bem assim, Deni, prematuridade extrema, 28 semanas, eu contei aqui 4 meses. Tem essa possibilidade? Tem tanta incidência assim? Tem, e muito ainda, muito. Então, infelizmente, a gente é ainda uma realidade ainda muito crescente. Mas pensando nos avanços da nossa área da neonatologia, graças a Deus a gente tem conseguido dar alta para esses bebês, né? Que eu acho que a gente vai falar depois, mas assim, com os avanços a gente está conseguindo mandar esses bebês para casa com os pais. Beleza, então demos um pouquinho de spoiler aqui para o que você vai ver no próximo bloco. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial, agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Nessa noite, nós celebramos o encerramento dos estágios supervisionados deste semestre. Com muita alegria, os acadêmicos puderam interagir entre si, homenagear os professores tiveram voz para falar sobre as experiências que ocorreram positivas e negativas durante o semestre e a gente teve a amostra científica. São momentos onde a pesquisa, a extensão e o ensino, eles se encontram. Nós temos o compromisso com a pesquisa e temos o compromisso com a qualidade de ensino. Hoje, nós encerramos o semestre e temos certeza que foi uma noite memorável. Aqui em Jaru, recebendo essa comenda do Conselho Municipal de Saúde, a Renesci Becker, e dizer para vocês da minha satisfação, da minha honra em poder receber essa comenda. Eu que conheci muito o Renesci Becker, um homem lutador, realmente batalhador, lutava pelos direitos da população, pela melhoria da qualidade de saúde, sempre foi um marco a presença dele nas reuniões dos conselhos estadual de saúde. Eu, quando secretário, lembro perfeitamente da sua luta. E hoje estou aqui em Jaru recebendo essa comenda, que leva o nome dele, do Conselho Municipal de Saúde de Jaru. Estou muito honrado,
muito feliz e dizer que serei sempre muito grato a todos vocês por ter lembrado do meu nome como das pessoas importantes na área de saúde do estado de Rondônia. Então, muito obrigado por tudo. Que Deus possa iluminar o caminho e orientar cada dia mais que esse Conselho Municipal de Saúde do município de Jaru possa crescer e mostrar realmente da importância dele para o estado de Rondônia. Hoje nós tivemos uma noite inesquecível, pode-se dizer, aonde foi o primeiro evento do Conselho, que foi homenagear heróis da saúde. Seu Renessi, hoje ele não está mais entre nós, né? Mas ele foi o primeiro conselheiro antes de existir o conselho aqui em Jaru. Ele defendeu, abraçou a causa e lutou, fez um trabalho muito lindo. Nós não poderíamos deixar de homenagear ele com essa comenda e outros conselheiros que hoje não estão mais junto conosco também aqui. Quero aqui, em nome da minha família, agradecer a todos, né, por esse reconhecimento que o meu pai está tendo neste momento, da luta dele pela uma saúde aqui do nosso município de Jaru. É um trabalho reconhecido, uma homenagem muito linda. Em nome da família, agradecer a todos, né, e dizer da nossa gratidão por esse momento tão bonito de reconhecimento do trabalho prestado dele no nosso município de Jaru. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Voltamos para o segundo bloco do programa Sala de Opinião de hoje, entrevistando a doutora Tatiane Santana, falando um pouquinho sobre a pediatria e a pediatria na fase neonatologista, né? A gente falou um pouquinho, deu spoilerzinho do que a gente quer ver aqui, que é a prematuridade. No bloco anterior ela fez essa definição, mostrou como que é classificado e a gente viu aqui o prematuro extremo, que são os 4 meses o bebezinho foi lá e nasceu. Antigamente, quando a gente pensava em prematuro, a gente pensava, o apressadinho que nasceu com 6 meses. Sim. Aí 6 meses dá uma diferença grande. Doutora, como é que é uma criança nascer com 4 meses de idade? Como é que a medicina vê isso? Então, o bebezinho prematuro extremo, a gente tem que pensar que vai ser uma criança, um bebê, um feto, que após o nascimento, no final do segundo para o terceiro trimestre, é onde ocorre o ganho de peso, o amadurecimento do pulmão, então o crescimento cerebral, que é importantíssimo, que depende também da nutrição e ganho de peso ainda durante o período fetal. Então tudo isso vai ter que ser feito o quê? Aqui fora, só que de uma forma muito mais lenta. Por quê? Porque aqui fora ele ainda vai enfrentar os desafios como infecções, as sequelas também da prematuridade, como riscos de hemorragias, o uso da ventilação, que muitos vão precisar desse suporte ventilatório devido ao pulmão ainda imaturo. Então, várias situações, sistema digestivo ainda muito imaturo. Então, toda aquela, os órgãos daquele bebê, eles vão estar imaturos. Junto com isso, a imunidade. Então, tudo isso vai desenvolver aqui fora, só que de uma forma muito mais lenta e com outros fatores de risco associados. Um desafio para a medicina. É um grande desafio. Hoje, quando a senhora falou no finalzinho do último bloco, a senhora falou, olha, hoje a gente já consegue dar alta para um paciente desse. Como é que ocorre isso?
Então, hoje Quanto nós tempo? Fala pra gente um pouquinho, porque muita gente fala, como é que ocorre? Da alta é fácil, só vai embora. Não. Como é que Eu funciona? falo que é uma jornada, né? Quando nasce um prematuro extremo, existe uma jornada de internação de acordo com aquele suporte que aquele bebezinho está precisando. Hoje, com os avanços, o que a gente fala, né? Hoje nós temos o quê? O surfactante, que ele é uma proteína importante para quê? Para o amadurecimento do pulmão. Então, aquele bebê que precisa de suporte ventilatório, com o uso do surfactante, eu consigo reduzir o tempo da necessidade de ventilação mecânica. Nós temos hoje uma nutrição parenteral que é importantíssima para a nutrição, para o ganho de peso e com isso esse bebê melhorar a parte do sistema imunológico dele. Então, hoje, esses avanços que nós temos também, até durante a assistência pré-natal, como o uso de corticóide, que já induz a produção de surfactante, e o uso do sulfato de magnésio também como proteção neurológica para esses bebês. Então, hoje nós temos uma medicina avançada e fazendo com que as sequelas da prematuridade não sejam tão evidentes, tão agravantes para esse bebê. Então, por isso que hoje nós estamos conseguindo, sim, graças a Deus, a dar alta para bebês que nasceram de 28 semanas, coisas que antes, há 10 anos, eu coloco aí uma média de 15 a 20 anos na realidade, era um grande desafio e existia uma alta mortalidade. Doutora, quando a senhora fala assim, essa jornada, né? Então ele começa ali, nasceu com 4 meses, ele vai evoluindo, 5º mês, já vai alterando, já vai mudando as condições do bebê. Agora eu quero fazer um comparativo. Nós tivemos aqui uma criança que está vindo em uma jornada, nasceu de 4 meses, vem numa jornada de desenvolvimento, está progredindo, está indo e nasceu uma criança, por exemplo, de 6 meses. A gente pode fazer esse comparativo de que essa criança que nasceu de 4 meses, ela vai chegar ao mesmo estágio de um de 6 ou ele vai estar um pouco mais cansadinho? Como é que funciona? Então, na prematuridade, nós temos uma diferença muito importante de acordo com as semanas de vida. Sim. Então, um bebê, vamos colocar, por exemplo, um bebê abaixo de 34 semanas. Então, abaixo de 34 semanas, é um pulmãozinho ainda imaturo que está em desenvolvimento, que necessita muitas vezes de um suporte ventilatório ou invasivo ou não invasivo, a gente fala aí no caso, ou desde uma intubação ou uso de CPAP, que a gente usa, que é uma pressão positiva para manter a árvore do pulmão, que é os alvéolos abertos. A gente vai ter um bebezinho que vai precisar do uso de sonda orogástrica porque ele não ainda consegue fazer uma coordenação, né, de sugar, de deglutir, respirar ao mesmo tempo. Então, como muda, né? Já o acima de 34 semanas, eu já tenho um bebê com uma maturação pulmonar maior e melhor, ou seja, necessitando de menos suporte ventilatório. Tem um bebê que já tem capacidade neurológica de fazer essa coordenação de deglutir e com isso diminuir essa nutrição interal que a gente faz, tá? Então, tudo isso a gente vai tendo, essas diferenças de maturação e de desenvolvimento, a gente vai tendo de acordo com a idade gestacional. E nós vamos corrigindo isso até o quê? Até as 40 semanas. Então, o bebê, a gente conta, né, é muito importante que a gente fala muito isso sobre a idade gestacional corrigida e a idade gestacional cronológica. Então, a cronológica seria o quê? Seria desde o dia que ele nasceu até o dia de hoje. Já a corrigida é o quê? É corrigindo a idade com semanas até ele atingir as 40 semanas, que seria o quê? A hora dele nascer. Então, tecnicamente, um paciente, para vocês, por mais que ele, independentemente da idade que ele tenha nascido, do tempo de gestação que ele tenha nascido, o correto ou o padrão seria completar as 40 semanas dentro dos cuidados da parte de neonatal. Isso, os prematuros, sim, a gente precisa. Por quê? Porque a curva de crescimento, de desenvolvimento, ela vai ser de acordo com a idade gestacional corrigida. Eu não posso fazer com que aquele bebê prematuro que nasceu, que já tem uma idade cronológica, ou seja, uma idade pós o nascimento de 1 mês, executar as mesmas funções de um bebê que nasceu termo, ou seja, acima de 37 semanas, com 1 mês de vida. Então, eu tenho que compreender que ele ainda está naquela faixa etária, que ele ainda está para ter aquele desenvolvimento. Uns conseguem, através de estimulação, fisioterapia, que a gente fala, né, que após a alta existe ainda um cuidado. A gente fala, nós temos que é a terceira etapa do método do canguru, né, que é quando aquele bebê ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o falo.
O follow-up, ele nada mais é do que um ambulatório específico do bebê prematuro, onde vai ser analisado de acordo com as necessidades e graus de desenvolvimento, as habilidades daquele bebê. E com isso, estimulado para que ele, lá com 2 anos, isso a gente vai ter até os 2 anos, que ele consiga atingir os marcos adequados. Interessante. Então, querendo ou não, por mais que faça todo o acompanhamento e toda essa correção até as 40 semanas ali, ainda vai ter situações onde vai ser necessário fazer correções para que ele esteja para cada etapa certinho. Isso. Porque muitas vezes nasceu 4 meses, você fala, 6 meses já pode fazer introdução alimentar. Não. Jamais. Jamais, jamais. A gente precisa, aí muitas vezes, na parte, você falou uma coisa assim muito importante, porque às vezes é um bebezinho que até está com um desenvolvimento bom, quase até alcançando a idade cronológica, e eu já tive pacientes assim. Só que a criança, a gente precisa analisar se ele, com esse grau de maturidade ainda, se ele vai ter risco de fazer o quê? De sem querer ele engasgar ou broncoaspirar esse alimento. Então, a introdução alimentar de um bebê prematuro, a gente precisa corrigir a idade gestacional, salvo aqueles casos em que você pode até antecipar, mas, portanto, que aquele bebê ele esteja com os marcos todos adequados. Para os chamados 6 meses de cronológica, desculpa. Do cronológico da introdução alimentar. Doutora, quando a senhora fala prematura para a gente tem muitos mitos ainda na nossa sociedade que ficam fechados para isso. Por exemplo, criança prematura que foi entubada, por exemplo, vai ter problema respiratório a vida toda. Ainda é isso mesmo ou ele é um mito social? Não, tudo depende do tempo de uso da ventilação mecânica, da intubação. Existe uma condição, uma patologia que bebês que ficam em uso de ventilação mecânica superior a 20 dias, eles podem desenvolver uma doença broncopulmonar, que a gente chama de displasia broncopulmonar, e que realmente eles vêm a ter essa dificuldade nos primeiros meses de vida. Mas é importante a gente saber que muita gente não sabe. O pulmão, o nosso pulmão, o pulmão da criança, ele desenvolve até os 8 anos de idade. Sim. Então não significa que isso vai ser para o resto da vida, porque aquela árvore do pulmão, aquela parte do pulmão que pode ter sido comprometida pelo uso da ventilação prolongada, ela vai aos poucos sendo trocada por umas outras arvorezinhas do pulmão que estão ali saudáveis. Então esse desenvolvimento ele vai sendo progressivo do pulmão. Então, não significa que nasceu com aquele pulmãozinho e aquele pulmão vai ficar daquele jeito. Não. Esse crescimento é até os 8 anos de idade. Muitos não sabem disso. Exatamente. Então, nós vamos para um breve comercial daqui a pouco a gente volta explorando um pouquinho da doutora Tatiana Santana. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial, agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O AGAVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O AGAVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. AGAVET Finca. Amor em cuidar. Voltamos para o terceiro bloco do programa Sala de Opinião de hoje, entrevistando a doutora Tatiana Santana, que está falando um pouquinho aqui, dando um show do papel do pediatra lá dentro dos hospitais, do qual cuida dos bebezinhos prematuros. Doutora, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre essa questão da doença respiratória e a criança ter
desenvolveu doença respiratória porque passou por ventilação mecânica durante um tempo. Mas muitas pessoas acham também que o bebê prematuro ele é muito sensível. A senhora, como pediatra, a senhora vê essa sensibilidade? Tipo assim, qualquer coisa fica gripadinho, qualquer coisa pega doença, o menininho vai pegar catapora mais cedo, vai pegar isso, aquilo, outro, aquelas doencinhas de criança. O prematuro está suscetível a isso? Tá. Infelizmente, tanto que é uma das causas de prolongamento dessa internação, que é o sistema imunológico dele ainda extremamente imaturo e em desenvolvimento mais lento do que aquele bebê que nasceu termo. Então, eles são mais suscetíveis a infecções, principalmente infecções respiratórias. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade, isso aí tá certo. Isso é verdade. Doutora, o bebezinho nasceu, fez a correção, teve alta. Como é que é o trabalho do pediatra para esse bebezinho que já teve alta, já está em casa, já está com a família? Como é que vocês trabalham com esse bebezinho que nasceu prematuro? Então, esse bebê, normalmente é encaminhado para o follow-up, que é o nosso ambulatório, que nesse ambulatório do follow-up vão ter várias diretrizes e segmentos de exames laboratoriais, exames de imagem e algumas terapias que essa criança vai precisar fazer durante esse desenvolvimento pós-alta. Então, esse ambulatório, em hospitais públicos, nós temos lá, inclusive no hospital de base, que fica ali no banco de leite. Então, no banco de leite, nós temos esse ambulatório de follow-up, que ele vai fazer o quê? Durante esse ambulatório, a gente vai ver o desenvolvimento daquele bebê, como ele vai estar na curva, de acordo com a idade gestacional corrigida e cronológica, quais são os exames que tem que estar pedindo, solicitando com recorrência para todo bebê prematuro, como eu posso estar estimulando aquele bebê a ajudar a parte motora, a parte sensorial, cognitiva, como que está esse bebê durante essa alta pós. Sem falar também de sempre estar orientando para os pais quais são os riscos do bebê prematuro pós a alta. Porque ainda existe muito, né? O bebê prematuro, claro, a gente tenta dar a alta mais segura possível, mas é importante explicar e os pais estarem orientados das alterações clínicas que o bebê pode apresentar e que nessas situações eles sempre recorrem à unidade de saúde referência, que no caso ela mesma do base. É interessante a senhora falar um pouquinho da acessibilidade assim, porque muitas pessoas falam, conseguiu a alta do bebê, já querem visitar, já querem fazer isso, mas o bebê prematuro teve alta, está em casa. Não quer dizer que ele está acessível para todo mundo, ele ainda tem suas condições e limitações. Muito. Então, a gente sempre fala assim, olha, restrição de visitas, sempre está lavando as mãos, utilizando álcool em gel. Se tiver crianças em idade escolar, com sintomas gripais, evitar esse contato, isolar mesmo, ou não só criança, como adultos, qualquer pessoa com sintomas gripais. Então, não existe essa situação de, não, está tudo liberado, posso, não. Deve existir um cuidado extremo, porque não significa que recebeu alta, ele não tem risco de voltar a uma UTI neonatal ou, de acordo com a idade, para uma UTI pediátrica. Sim, ainda existe risco. Doutora, a senhora falou aqui nos marcos, na questão do desenvolvimento da criança e evolução, que um marco interessante que se dá é até os 2 anos. Até os 2 anos. Para um bebê que nasceu prematuro, o que seria esse, completei os 2 anos, dali para frente, como é que é a rotina dessa criança? Então, esse bebê, depois dos 2 anos, ele vai seguir o acompanhamento tradicional como se ele tivesse nascido termo. Então, esse cuidado que nós temos e a importância de estar corrigindo e de estar vendo esse desenvolvimento é até os 2 anos. Ele alcançou, nós consideramos ele como uma criança que nasceu termo e aí já não precisa mais a mamãe que muitas vezes fica, mas ele nasceu prematuro. Isso eu ainda vejo bastante no ambulatório. A gente vê muito no consultório, mas ele nasceu prematuro. Ele está com 20 anos, nasceu prematuro. Não, acabou. É engraçado, né? É muito complexo, porque as pessoas falam assim, que nasceu prematuro que é um cuidado para a vida toda, né? Não, assim, é importante naqueles primeiros 2 anos de vida, porque eles têm essa necessidade para alcançar aquilo que eles podem ter de atraso devido como sequela da prematuridade, mas atingiu e está com todos os marcos de desenvolvimento e crescimento adequado, é vida que segue, o acompanhamento ambulatorial, ele segue de uma criança já que nasceu termo. Claro que depende muito, aí é importante salientar, se existe uma sequela crônica da prematuridade. Tá? Então, é muito importante também isso, porque na vigência de uma sequela crônica, ele sempre vai estar acompanhando com uma equipe multidisciplinar. Doutora,
tem um ponto aqui que é interessante, que a gente já falou de prematuridade extrema, isso, aquilo, outro, mas o que leva uma mulher, uma mãe, na verdade, ter essa condição? Meu bebê nasceu prematuro. É uma questão genética, é uma questão de ambiente, é uma questão da gestação, é uma questão de não ter acompanhamento durante a gestação, um pré-natal. O que leva, assim, desvencilhei aqui alguns fatores, mas o que leva a nascer um bebê prematuro? Então, hoje, um dos principais fatores do trabalho de parto prematuro é muito relacionado ao acompanhamento pré-natal. Então, a deficiência do número de consultas, da acessibilidade dessa gestante a ter ultrassons periódicas, a ter investigações também de possíveis complicações ou doenças durante a gestação, tem sido o grande desafio ainda, principalmente na rede pública, onde ainda para se fazer pesquisa para estrépito, SUAB, muitas mães gestantes chegam na assistência de saúde, em trabalho de parto, sem um exame prévio. Então, tudo isso ele aumenta o risco de um parto prematuro. A gente também leva a nível cultural, de coisas que as pessoas vivem, que muitas vezes a mulher pode ter um bebê prematuro por questão de estresse ou condições psicológicas de saúde mental. É verdade ou não? O estresse ele pode ser um desencadeador de várias doenças durante a gestação. Tá? Então, desde diabetes, hipertensões ou até mesmo ela entrar em trabalho de parto por isso. A senhora tocou aqui diabetes e hipertensão e aí muitas pessoas falam assim, calma aí. Para a mãe, a gente mais ou menos tem um norte. Mas quais são as consequências de uma mãe que durante a gestação teve uma pressão um pouquinho mais elevada ou desenvolveu diabetes gestacional? Ambas são doenças que levam a um grau de insuficiência placentária, ou seja, quem nutre o bebê dentro da barriga da mãe é a placenta. A partir do momento em que esse suprimento de sangue da mãe para o bebê, ele é reduzido por alguma injúria, que no caso seria uma doença materna, esse bebê ele já começa a sofrer dentro da barriga da mãe. Consequentemente, algumas delas, como diabetes gestacional, ele pode levar a malformações do coração, alterações também, malformação dos vasos dos rins e também alteração cerebral. No caso da hipertensão, o bebê pode nascer pequeno demais para a idade gestacional, então aquele bebezinho muito pequenininho. O bebê pode apresentar também alterações cerebrais como hemorragia intracraniana. Então, tudo isso ele deve ser investigado após de todos os bebês de mães que tiveram essas doenças durante a gravidez. Doutora, como é que a senhora lá na 34ª semana vai fazer a consulta e viu que a mãe durante a gestação foi hipertensa, teve a diabetes gestacional? Como é que a senhora vê esse bebê? Como pediatra, a senhora fala assim, meu Deus, calma aí, mãe, vamos controlar isso, mãe, vamos controlar. Como é que a senhora vê essa situação? Então, primeiramente é importante a mãe, eu explico muito e oriento muito sobre a repercussão dessa doença na gestação para o bebê. A partir do momento em que ela tem essa ciência da repercussão e o que está acontecendo com o bebê dela, que é importante explicar para os pais sobre isso, o controle dela e a adesão ao tratamento é muito maior. Então, a experiência que eu tenho nas consultas pré-natais de mães de risco, de pré-natais de alto risco, é que após a consulta, a partir do momento que ela sabe as consequências daquela doença para o bebê, ela adere muito mais ao tratamento e tem muito mais cuidado para fazer o controle. Por quê? Porque os maiores danos é quando está desregulado, ou seja, aquela mãe que não adere ao tratamento, que não controla a hipertensão ou diabetes. Beleza. Bom, nós vamos para um breve comercial e daqui a pouquinho a gente volta entrevistando a doutora Tatiane Santana. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos aqui no futuro terminal rodoviário de Porto Velho, recepcionando duas equipes de engenheiros e arquitetos
especialmente da Finca e de outras instituições. Esta rodoviária de Porto Velho, ela tem uma participação importantíssima da nossa querida ex-deputada Mariana Carvalho, que custeou com aproximadamente a metade desses investimentos aqui na nossa capital. Então hoje foi um dia muito legal, muito bacana, e que nós tivemos essa oportunidade de interagir com os futuros engenheiros, arquitetos e seus respectivos professores. Lá nós estamos aqui hoje no novo terminal rodoviário de Porto Velho, fazendo uma visita técnica com nossos alunos aqui do Centro Universitário Paris Carvalho, Finca e Faculdade Metropolitana. É uma oportunidade ímpar para os nossos alunos que podem identificar aquilo que eles veem na teoria e a aplicação na prática, uma estrutura moderna, uma estrutura que traz aí, toda uma tecnologia emplacada e é de suma importância para a graduação dos nossos alunos. E na oportunidade hoje também chancelamos aqui o nome do novo terminal rodoviário, que será Terminal Rodoviário Destemidos Pioneiros. Então, junto com o prefeito Dom Charles, nós fizemos essa chancela de nome, então acho que é muito importante, fica para a história do estado de Rondônia, para a nossa capital Porto Velho e para os nossos acadêmicos. Eles tiveram a oportunidade de participar desse momento histórico para a capital e de uma certa maneira também agregar na educação e no conhecimento técnico científico deles. E é de suma importância para nós enquanto instituição, enquanto professores, trazer esses alunos para a modernidade, para a atualidade, inovações tecnológicas. Então, quero aqui agradecer e que estamos aí desenvolvendo cada vez mais habilidades e competências de engenheiros para atuar no mercado de trabalho. Um lugar inovador, com novas tecnologias construtivas e que agrega muito para nosso município e nosso estado. Esse momento é muito importante para mim, porque estar numa obra pela primeira vez, vendo desde a sua ideia, da sua concepção até agora praticamente quase estando pronta a obra, é uma coisa muito importante, até porque pegamos todos os nossos conhecimentos teóricos e colocamos em prática hoje. Além disso, foi importante porque vimos os sistemas construtivos, que é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade teórica, mas na prática realmente foi incrível a visita. Deu para entender muito bem. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Voltamos para o quarto e último bloco do programa Sala de Opinião de hoje, entrevistando a doutora Tatiane Santana, dando um show aqui, tirando diversas dúvidas sobre a questão da prematuridade dos bebês, né? Então, como é que ocorre esse desenvolvimento? E no finalzinho do último bloco eu cheguei e falei, doutora, fala pra gente, o que são os fatores de risco que levam à prematuridade? Mas tem um ponto que eu não coloquei. Doutora, a idade da mãe, ele é um fator de risco? Sim. Idades abaixo de 16 anos e acima de 35 anos, eles têm o maior índice também de partos prematuros. Que coisa, mas tem alguma causa? Vou começar pela idade, né? O mais novo primeiro, menor que 16 anos, o que pode desencadear para levar à prematuridade?
Doenças hipertensivas gestacionais tendem a cometer os extremos de idade, então não é só dos acima de 35 anos, mas abaixo de 16 anos. Infecções de repetição, então as adolescentes tendem a ter mais infecções de repetição, tendendo a ter uma ruptura prematura de membranas, que a gente fala. E já pensando de 35 anos, as mulheres acima de 35 anos inclui tanto diabetes gestacional, como também as síndromes genéticas, né? Alterações que essa criança pode vir a apresentar de síndromes genéticas. Então, tendem a ter um aumento. Não, doutora, a senhora falou que os números estão aumentando. Isso não quer dizer que toda mulher depois de 35 que resolve ter bebê vai ter um parto prematuro. Não. Como é que ocorre isso? Há um preparo, há alguma forma de a mulher falar assim, calma aí, eu quero sim, eu tenho 37 anos, eu quero ter o meu bebê, e eu quero ter uma gestação normal, ter meu bebê, que a gente considere dentro do nível normal, tudo dentro dos parâmetros. Tem algum planejamento, vamos dizer assim? Sim. É o que nós chamamos de programação metabólica. Então, você, mulher, pai, homem, que é um tentante, que deseja ter filho, então, e que já está nessa idade acima dos 35 anos. Essa programação metabólica que deve anteceder de 3 a 6 meses antes da concepção, ela reduz drasticamente os riscos dessas doenças acima dos 35 anos, como diabetes, hipertensão também e as síndromes genéticas. Essa programação, ela tende o quê? A tirar os fatores de riscos que podem interferir no DNA dessa criança, evitando essas sequelas, tanto durante a gestação como pós também, após o nascimento do bebê. A senhora falou dessa questão de programação metabólica, a senhora falou o pai também. Então, o pai também entra nesse ajuste? Com certeza, porque vai o DNA genético do pai. Então, não é só aquela tentante, o tentante também, o homem também. E essa programação metabólica, ela é o quê? Ela é suprir de forma inteligente as carências nutricionais com vitaminas, melhora da qualidade de vida, atividade física, que é importantíssimo para a prevenção dessas doenças. Então, existe o quê? Um acompanhamento em multifatores, reduzindo a chance desse bebê ou dessa mãe ter alguma doença durante a gestação. Essa programação metabólica, ela tem, vamos dizer assim, um parâmetro de falar assim, não, 3 meses antes de fazer a concepção ou vir a acontecer a concepção, é bom fazer isso ou cada caso é um caso? Tem que chegar lá, fazer a consulta, falar, vamos fazer isso a partir de agora para tentar ter uma concepção daqui a 4, 5 meses? Como é que funciona? Então, cada caso é diferente. É importante a gente individualizar, porque existem situações em que a recomendação possa ser maior e não só de 3 meses para ocorrer essa mudança. Porque é importante lembrar que tem 3 meses para haver a correção. A partir do momento que ocorreu a correção, a mudança, e eu estou reduzindo a chance de ter essas complicações, aquele é o momento que aqueles pais, o homem e a mulher que estão tentando, estão aptos para ter a concepção. Bacana. Doutora, mesmo com todos esses cuidados, ainda pode haver o caso de ter um parto prematuro. As chances caem muito? Reduzem muito. Hoje se fala muito dos 1.300 dias que correspondem ao quê? Que correspondem desde a concepção do bebê, antecedendo a concepção. Essa programação, esse cuidado já com a suplementação de ácido fólico para melhorar a parte neurológica do tubo neural do bebê, a suplementação de vitaminas, de zinco, magnésio, tudo isso, ele otimiza e melhora muito a condição desse bebê após o nascimento. A gente pode colocar isso aí como algo tecnológico para a concepção e também para o desenvolvimento do bebê. Com certeza. É hoje um avanço da medicina de forma preventiva. E essa suplementação que a senhora fala, tanto para os tentantes e até para quem agora conseguiu concepção, ela é muito importante, doutora? Muito. Reduzindo esses riscos, com certeza eu reduzo as chances do meu filho não só de ter intercorrências durante a gestação, um trabalho de parto prematuro, uma prematuridade, como também eu programo o meu filho, essa programação metabólica ajuda na programação dele na vida adulta, reduzindo as chances também de doenças crônicas, cardiopatias crônicas, diabetes na vida adulta, obesidade. Então, essa programação ela não ajuda só durante a gestação e durante
durante a infância, mas também durante a vida dele adulta. Doutora, quando a gente fala vida adulta, quando é que termina o trabalho do pediatra para uma criança? Vamos ser muitas pessoas falam, não, eu vou com o pediatra até os 18 anos. Os 18 anos. Até os 18 anos. Aos 18 anos. Claro que alguns atendem, depende muito de cada pediatra, mas a pediatria, né, ela tem as ramificações como a neonatologia, que compreende até de 0 a 28 dias. Existe a área também que cuida do aquele adolescente adulto, né? Que é o pediatra, que é um pediatra específico, né, uma área de atuação específica que também vai cuidar do outro extremo, que é essa criança, adolescente, virando ou chegando até a fase adulta dos 18 anos. Doutora, para a gente finalizar aqui, é muito interessante a gente ver para um pediatra, ali aos 12 anos, por exemplo, o que seria importante e necessário para que a criança tenha um desenvolvimento e uma vida adulta saudável? Então, é importante, vamos citar, eu vou falando desde o período neonatal, acompanhamento pré-natal adequado, após o nascimento, a suplementação adequada das vitaminas necessárias para o desenvolvimento, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementado até os 2 anos de vida, uma introdução alimentar de forma inteligente e eficaz, evitar a exposição de alimentos e exposições de consumos de alimentos gordurosos, alimentos ultraprocessados que podem levar a doenças crônicas na vida adulta. Esse acompanhamento do médico também, que é a chamada puericultura. Então, a puericultura, ela não consiste só em pesar, medir a criança. Ela é a forma preventiva, é uma prevenção dos cuidados com o bebê e com aquela criança para evitar doenças futuras. E também é o quê? A parte de aconselhamento, como está aquela família. Então, o pediatra, ele não trata só a criança, né? Ele trata também a família, porque muitas vezes o que aquela criança está sentindo é ocasionado por algo somático do pai ou da mãe. Então, ter essa sensibilidade e cuidar do conjunto daquela família, esse é um papel primordial. Bom, doutora, a senhora falou aqui para os pais e as mães que estão ali criando seus filhos bonitinho até ali os 12, 15 até os 18 anos, mas também tem aquelas pessoas que estão passando por aquele bebezinho que está lá internado por ter nascido prematuro. Qual a orientação, qual dica, justamente, o que a senhora quer falar para esses pais? Falar que a trajetória e o grande desafio, ele passou uma etapa, que é o período de internação dentro de uma UTI, que é um período muito prolongado, é um período médio de 80 a 90 dias. Mas que existe ainda a necessidade dos cuidados ainda. Então, muita vigília após a alta, ter esses cuidados, acompanhar o seu filho de forma periódica no pediatra, para prevenção e cuidar também das possíveis sequelas da prematuridade, isso vai dar uma qualidade de vida para o seu filho, pensando ele na vida adulta já. E fora isso, essa é a maior dica que eu dou. É ter os cuidados ainda para reduzir os riscos de infecções. Bom, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Sabe que gostei muito de entrevistar a senhora, tirou dúvidas que eu tinha, que as pessoas que assistem a gente também têm. Então, sabe que estamos sempre de portas abertas. Sempre que a senhora fala, tem um negócio legal, vou chamar. Vem aqui, conversa com a gente. Muito obrigado pela sua participação hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz por temas tão relevantes e estar proporcionando à população o conhecimento de várias dúvidas. Então, foi esclarecedor. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Então, você que está aí, viu que, como a doutora falou, esclarecedor para a população. Se tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão, entre lá no TV Porto Velho no Instagram, fala com a gente no direct, mostra para você a sua dúvida, para que a gente possa trazer profissionais de alto gabarito para mostrar que algo que parece ser algo muito complexo, é simples, tem um autocuidado e principalmente avanço tecnológico. Encerro o programa de hoje convidando você para o nosso próximo episódio. Até lá! Aqui em Jaru, recebendo essa comenda do Conselho Municipal de Saúde, Renessi Becker, e dizer para vocês da minha satisfação, da minha honra em poder receber essa comenda. Eu que conheci muito o Renessi Becker, um homem lutador, realmente batalhador, lutava pelos direitos da população, pela melhoria da qualidade de saúde, sempre foi um marco a presença dele nas reuniões dos conselhos estadual de saúde. Eu, quando secretário, lembro perfeitamente da sua luta. E hoje estou aqui em Jaru
recebendo essa comenda que leva o nome dele, do Conselho Municipal de Saúde de Jaru. Estou muito honrado, muito feliz de dizer que serei sempre muito grato a todos vocês por ter lembrado do meu nome como das pessoas importantes na área de saúde do estado de Rondônia. Então, muito obrigado por tudo. Que Deus possa iluminar o caminho e orientar cada dia mais que esse Conselho Municipal de Saúde do município de Jaru possa crescer e mostrar realmente da importância dele para o estado de Rondônia. Hoje nós tivemos uma noite inesquecível, pode dizer, aonde foi o primeiro evento do Conselho, que foi homenagear heróis da saúde. Seu Renessi, hoje ele não está mais entre nós, né? Mas ele foi o primeiro conselheiro antes de existir o conselho aqui em Jaru. Ele defendeu, abraçou a causa e lutou, fez um trabalho muito lindo. Nós não poderíamos deixar de homenagear ele com essa comenda e outros conselheiros que hoje não estão mais junto conosco também aqui. Quero aqui, em nome da minha família, agradecer a todos, né, por esse reconhecimento que o meu pai está tendo neste momento, da luta dele pela uma saúde aqui do nosso município de Jaru. É um trabalho reconhecido, uma homenagem muito linda. Em nome da família, agradecer a todos, né, e dizer da nossa gratidão por esse momento tão bonito de reconhecimento do trabalho prestado dele no nosso município de Jaru. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Sejam bem-vindos à cerimônia da Beca dos Direitos da Faculdade Metropolitana. Essa foi uma noite muito alegre para nós do curso de Direito da Faculdade Metropolitana. Mais uma turma se comprometendo com os estudos. Mais uma turma na cerimônia da beca, onde os alunos firmam o compromisso de estar nesses próximos 4 anos e meio de curso voltados para o ensino jurídico. Nós vimos a emoção de cada aluno ao fazer o juramento. Nós sentimos a emoção de cada familiar, de cada amigo aqui que estão juntos apostando nesse novo futuro que se avizinha para esses novos operadores do direito, que em breve serão nossos colegas. Sejam bem-vindos, futuros bacharéis em Direito. A cerimônia da beca é um evento maravilhoso, né? Muito importante, que aqui nós estamos selando e fazendo um compromisso com a nossa trajetória acadêmica daqui até 2029, que vai ser a conclusão do nosso curso. E não só do nosso compromisso acadêmico, mas também como compromisso profissional. E para a gente, como pai, é um momento de muita felicidade, um momento de prazer de ver um filho iniciando com muito afinco que ele está, com muita garra que ele tem para fazer esse curso. Para nós, como pai, é um momento de muita felicidade, muita alegria. Aí fica o nosso agradecimento da família. Muito obrigado. Eu acredito que o evento de entrega de beca é um evento muito importante na vida do acadêmico. É um evento lindo, emocionante, é um gás na vida do acadêmico.
E foi lindo, foi incrível, minha família está aqui, meus pais estão aqui, foi tudo lindo. Obrigada. Estamos aqui reunidos no anfiteatro, prestigiando a cerimônia da beca do curso de Direito da Faculdade Metropolitana. A cerimônia da beca nada mais é do que o início de uma jornada acadêmica. Essa jornada que é marcada por desafios, de comprometimento e compromisso. E nós desejamos a todos os nossos acadêmicos e futuros operadores de direito sucesso profissional. Tivemos aqui na Faculdade Metropolitana um festival de dança com os acadêmicos do 4º período do curso de Educação Física, bacharelado, onde os talentos desses acadêmicos nos emocionaram e tivemos também dançarinos convidados, grupos de dança que estiveram presentes abrilhantando essa noite. O nosso agradecimento à professora Vanessa, coordenadora do curso, à professora Ednes, que também coordenou esse evento, e a todos os acadêmicos que se empenharam, mostraram seu talento e que fizeram uma noite muito especial aqui na Faculdade Metropolitana com o curso de Educação Física. Obrigada a todos. O festival foi elaborado pelo 4º período de Educação Física. Além das apresentações dos nossos acadêmicos, nós tivemos apresentações externas também de academias convidadas. Foi uma noite de muita alegria para os nossos acadêmicos e, claro, para nós também.